Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui para falar da classificação do Athletic Clube de Bilbao para a final da Copa do Rei da Espanha e da eliminação do Atlético de Madrid, depois de perder por 3-0 nesse jogo de volta. Já tinha perdido o jogo de ida por 1-0 e sofreu 3 gols, não conseguiu marcar nenhum lá em San Mamés. E eu vou trazer um pouquinho desse jogo, mas principalmente o que essa derrota representa na temporada do Atlético de Madrid e a importância que ganha a Liga dos Campeões depois dessa eliminação na Copa do Rei da Espanha. Antes de mais nada, se você está por aqui e ainda não está inscrito neste canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo se vocês gostarem e, claro, sempre por aqui os comentários. Bom, o Atlético de Madrid precisava de uma virada, vencer o Athletic Clube de Bilbao, jogando no San Mamés, um estádio super complicado, onde o Atlético de Bilbao só tinha uma derrota na temporada. Antes do jogo vinha de 9 vitórias consecutivas e o Simeone ia ter que encontrar uma fórmula de conseguir parar o ataque muito perigoso do time de Ernesto Valverde e conseguir se concentrar defensivamente para não sofrer gols, pois nenhuma coisa e nem a outra. O Atlético de Madrid foi derrotado por 3-0 no global, no somatório da eliminatória, nessa semifinal da Copa do Rei da Espanha. 4-0 para o time do Ernesto Valverde, para o Athletic Clube de Bilbao, que fez um grande jogo na ida no estádio Metropolitano, se defendendo muito bem e aguentando principalmente o segundo tempo do Atlético, que naquela partida tentou muito, produziu muito ofensivamente para buscar o gol e acabou não encontrando. E no jogo de volta, deu tudo errado para o Simeone. As substituições, os ajustes, colocar o Marcos Llorente para a esquerda e o Depou para a direita, por exemplo, não funcionou. Defensivamente, o time segue a tônica, principalmente dos últimos jogos, mas que tem sido a dessa temporada, com muitos erros defensivos, dando muito espaço para 2 jogadores que acabaram com o jogo. Os irmãos Williams, que fazem uma grande temporada no Atlético de Bilbao, Iñaki Williams, o irmão mais velho, e Nico Williams, o irmão mais novo, acabaram com o Atlético de Madrid ainda no primeiro tempo, fazendo 2 gols e já dificultando muito a eliminatória para o time de Simeone, que hoje também não contava com Antoine Griezmann. Bom, os gols do Atlético de Bilbao não dá para dizer que foram parecidos, mas com características similares e gols que tem sido uma tônica ruim para o Atlético de Madrid nessa temporada. Por quê? Como o time precisava produzir ofensivamente, porque vinha com o resultado de 1-0 jogando em casa e precisava buscar a virada jogando fora, obviamente que o Cholo focou em tentar conseguir espaços no ataque, adiantou um pouco a linha, e aí adiantar a linha com o Nico Williams em campo é complicadíssimo. Mas o primeiro gol do Atlético de Bilbao nem estava a linha do Atlético de Madrid tão acima, mas foi um problema de vencer duelos, de ganhar a bola do adversário, que tem sido uma recorrente nas entrevistas coletivas do Simeone, que o time não tem conseguido ganhar os duelos e por isso acaba perdendo muitas bolas e não recuperando as bolas suficientes para poder chegar no gol com mais velocidade e, portanto, produzir mais ofensivamente. Bom, o Atlético se perde ali no meio de campo, tenta uma bola para recuperar, a bola para o ataque, acaba a bola caindo no pé do Sunset, que fez um grande jogo, foi o Griezmann do Atlético de Bilbao, e ele lança o Nico Williams, que na velocidade pela ponta esquerda entra, cruza, e o Iñaki Williams, o irmão mais velho, faz um golaço de voleio. Esse foi o primeiro gol. O segundo gol, aí já é um pouco mais do Atlético de Madrid estar com as linhas mais avançadas e não vê que o Iñaki Williams estava entrando em toda a velocidade pelo lado direito, e aí quando tu já não percebe que um cara rápido como ele está entrando e a tua defesa não é tão rápida, outro problema do Atlético de Madrid nessa temporada, a velocidade dos seus zagueiros, ninguém consegue parar o Iñaki Williams, que entra pela direita, vai até a linha de fundo, cruza, e aí quem está entrando no meio da área dessa vez é o irmão mais novo, o Nico Williams. Bom, o primeiro tempo foi dos irmãos Williams, que não deram oportunidades. O Atlético de Bilbao chutou 2 vezes no gol, e foram 2 gols. O Atlético de Madrid chutou 2 vezes no gol e não conseguiu encontrar o gol no primeiro tempo. E aí, na segunda parte, tudo que o Simeone tenta fazer dá tudo errado.
esse time tá com falta de muita coisa, principalmente dessa agressividade, dessa intensidade que a gente se acostumou a ver nos Atléticos de Madrid do Diego Simeone. Esse time não tá conseguindo isso. Para mim, o único ponto, assim, o único jogador que tentou realmente alguma coisa e que conseguiu propiciar algo de desequilíbrio para o Atlético de Madrid em determinados momentos foi o Samulino, e o Riquelme, quando entrou substituindo o Samulino também. Então, pela ponta esquerda, foi o único resquício de algo do Atlético de Madrid tentar fazer alguma coisa. Morata não sei se ele já tá 100% da lesão, mas praticamente não vimos o Morata. O Correa também não estava bem, meio de campo do Atlético de Madrid meio perdido e a zaga com muitos problemas. No segundo tempo, o Atlético encontra ainda o terceiro gol com o Guruceta, e aí a eliminatória no 2-0 já tinha ido e seria muito difícil, mas aí com o 3-0 foi mesmo, e o Atlético de Madrid até tentou, mas já o jogo estava perdido. A defesa tem sido um grande problema para o Atlético de Madrid nessa temporada. São 47 gols sofridos em 39 jogos. Na era Simeone, nas temporadas completas que o Cholo fez como técnico do Atlético de Madrid, é apenas em uma temporada o Atlético de Madrid sofreu em toda a temporada mais gols do que nessa. Estamos falando da pior temporada defensiva da era Simeone. E aí, para um time que, ok, nessa temporada tá tentando jogar mais para ataque, inclusive ofensivamente é uma das temporadas, pelo menos das últimas 5 ou 6, é uma das mais destacadas do Atlético de Madrid ofensivamente, fez 80 gols, o problema é que sofreu 47, tá faltando equilíbrio aí nesse negócio. Tá marcando gols, mas não tá conseguindo ter esse equilíbrio suficiente para os gols que tu tá sofrendo conseguir marcar o dobro para conseguir ganhar os jogos. Então tá com um problema nesse equilíbrio defensivo. Ofensivamente, até o Atlético de Madrid não tá tão ruim nessa temporada. É verdade que os últimos jogos têm sido um problema. Ou o time tem perdido, ou o time tem empatado com poucos gols, ou o time não tem conseguido ganhar com muita vantagem. No seu jogo com o Las Palmas, que marcaram 5 gols, o resto do Atlético é vitória por 1-0, derrota por 1-0, empate por 1-1, empate por 2-2. Então, o recorte recente do Atlético de Madrid é muito ruim. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória jogando fora de casa. São 5 jogos consecutivos sem conseguir vencer, sendo que a maioria desses jogos são derrotas. Então, fora de casa, o Atlético de Madrid é um time bem diferente do que em casa, mas vamos ver até que ponto essa eliminatória com o Atlético de Bilbao não prejudica o que se transformou o jogo mais importante do Atlético de Madrid nessa temporada, que é a eliminatória da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão no dia 13 de março. No dia 13 de março, qualquer possibilidade do Atlético ganhar alguma coisa nessa temporada, ela termina. Porque se o Atlético for eliminado da Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol vai brigar por entrar na Liga dos Campeões nessa temporada, tá a 13 pontos do Real Madrid, que é o líder da competição, e tá com apenas 3 pontos de vantagem sobre esse Atlético de Bilbao, que tá na cola do Atlético de Madrid, para conseguir a 4ª posição dentro do Campeonato Espanhol e, portanto, a classificação para a Liga dos Campeões. Depois dessa eliminatória da Copa do Rei, que só faz a gente ver ainda mais os problemas desse Atlético de Madrid, o Cholo tem um grande desafio, que é nessas próximas 2 semanas. Tentar solucionar, pelo menos de certa parte, os problemas defensivos, porque o Atlético de Madrid, nesses últimos 7 jogos que eu falei que só tem uma vitória, não conseguiu marcar gol em 4 deles. Então, tem muitos problemas defensivos, mas também tá com dificuldade de produção ofensiva. Até que produz muito, até chuta muito no gol. Por exemplo, hoje chutou no gol a mesma coisa que o Atlético de Bilbao, acho que foram 6 ou 7 finalizações no alvo. O problema é que a bola não entra, tá faltando efetividade. Então, o Cholo vai ter que conseguir encontrar uma forma dessa sua defesa conseguir ficar protegida contra a Inter e do ataque conseguir ser efetivo. O meio de campo precisa se conectar melhor nos momentos ou nos poucos momentos que a Inter vai te dar espaço para tu correr e jogar no contra-ataque. Eu não sei qual vai ser a postura do Simeone jogando no Metropolitano. É verdade que nessa temporada o Atlético no Metropolitano é bem diferente que é o Atlético fora de casa. Na eliminatória da Copa do Rei pesou o fato de não definir em casa, mas eu quero ver até que ponto vai ser benéfico na eliminatória da Champions definir em casa. Conseguiu sair de San Siro com uma derrota simples.
O Cholo encara as eliminatórias não como 2 jogos de 90 minutos, senão como um único jogo de 180. Então tá perdendo por 1-0 na metade do jogo. O problema é não sofrer gols para Inter, que a gente já viu hoje contra o Atlético de Bilbao, que deixando qualquer espaço, a Inter também te mata no contra-ataque. E o Atlético de Bilbao fez perfeito o jogo hoje, explorando os espaços que o Atlético deixava nas costas da defesa, nas costas laterais da defesa, enfim, todo o sistema defensivo. E a Inter sabe fazer isso também muito bem. Então vai ter que se cuidar muito nisso e vai ter que ser efetivo. A primeira oportunidade que tiver de marcar o gol vai ter que marcar, porque senão a eliminatória vai se perder, como aconteceu agora na Copa do Rei. É verdade que o Atlético de Madrid no Metropolitano é outra coisa, são 19 jogos na temporada, 17 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, justamente para o Atlético de Bilbao. Acho que a Inter não vai fazer o jogo que o Atlético fez no primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Rei, que é se fechar e tentar aguentar o Atlético de Madrid te sufocando no final do jogo, se bem que essa Inter sabe fazer isso também, mas não acredito que vá fazer dessa forma, vai querer ser... vai ter momentos para ser mais protagonista e tem mais qualidade para ser mais protagonista do jogo. Agora, o Simeone tem 2 semanas para tentar resolver problemas que a gente está vendo durante toda a temporada e que se agravaram nesse início de 2024 no Atlético e encontrar soluções para o seu ataque ser efetivo, o que pode compensar os problemas defensivos. Agora, é realmente uma tarefa complicadíssima. E o dia 13 de março, que já era um dia importante, porque é a volta das oitavas de final da Champions, agora se transforma na grande final que o Atlético tem até aqui na temporada. Sendo eliminado da Champions, o que vai restar? Brigar por classificação para a próxima Champions. Continuando na Liga dos Campeões, é um mês de respiro e tem de novo, e sobe o ânimo e a moral do time agora. A tarefa não é complicada, não. Ela é complicadíssima. Bom, tentei fazer um resumo do momento, mais do que do jogo em si por aqui. Trouxe alguns detalhes para vocês, mas acho que é isso. Falaremos muito, não na próxima semana, na semana que vem seguinte, sobre essa eliminatória entre Atlético de Madrid e Inter de Milão. 1-0 para Inter no jogo de ida. O Atlético define no Metropolitano a vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões. Se vocês chegaram até aqui no vídeo, sempre se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Por hoje é isso, pessoal. Volto não demorando muito. Beijo para vocês.